Sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Eu sou Matheus Carvalho, professor de administrativo, e estou aqui para responder as perguntas que foram feitas pelos internautas de todo o Brasil acerca do tema de intervenção na propriedade privada pelo Estado, que foi o tema debatido durante essa semana do Saber Direito. As perguntas foram feitas por meio do e-mail saberdireitoresponde@stf.jus.br e existe uma possibilidade de que eu esteja respondendo a sua pergunta aqui entre uma das 10 perguntas que responderei no decorrer do programa. A primeira pergunta é da Poliana Valente de Assis, São Paulo. Professor, qual a diferença entre ocupação temporária e requisição administrativa? Essa foi uma pergunta interessante, principalmente se a gente tomar por base aquilo que a gente já discutiu na última aula sobre ocupação e requisição. Eu conversei com vocês que havia a ocupação provisória como gênero e que dessa ocupação provisória nós teríamos duas espécies, a espécie ocupação temporária e a espécie requisição administrativa. Pois bem, requisição administrativa seria uma situação na qual eu ocupasse provisoriamente um bem de um particular em virtude de um iminente perigo público. Isso estampado no artigo 5º, inciso 25. Ou seja, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 25, estabelece a possibilidade de se ocupar um bem provisoriamente em caso de iminente perigo público, e isso seria requisição administrativa. Por sua vez, pessoal, a ocupação temporária aconteceria toda vez em que, não havendo essa situação de iminente perigo, o Estado precisasse ocupar episodicamente, temporariamente, um bem de um particular. Então, a gente teria a ocupação temporária sem que houvesse um iminente perigo público, mas seria uma das espécies de ocupação provisória. Requisição administrativa, artigo 5º, 25 da Constituição, iminente perigo público. Ocupação temporária, legislação extravagante, Decreto-Lei 3365, sem a necessidade do iminente perigo público. Pois bem, vamos para a questão seguinte. A primeira questão, feita pela Poliana, ficou respondida aqui. Segunda questão foi encaminhada para a gente pelo João Fernandes Oliveira, do Rio de Janeiro. Professor, o tombamento pode ser feito a pedido do proprietário ou ele pode recair somente sobre parte de um bem? A pergunta um pouco confusa, mas bem interessante, por quê? Primeira pergunta é a seguinte, na verdade a gente tem mais ou menos 2 desdobramentos na pergunta aqui. Ele me pergunta, primeiramente, é possível que o tombamento recaia somente sobre parte de um bem? Sim. O tombamento pode ser parcial. Isso, inclusive, foi discutido em sala e eu estabeleci para vocês que pode-se, por exemplo, tombar não um bem inteiro, mas somente a sua fachada. É possível o tombamento parcial de um bem privado. Não há nenhuma vedação a que o tombamento não recaia sobre a totalidade do bem. Da mesma forma, nós vimos que o tombamento pode recair não só sobre um bem, como sobre uma coletividade de bens, sobre um bairro, sobre uma cidade, né? Então a gente viu que não necessariamente o tombamento vai recair sobre um bem. E, obviamente, não necessariamente ele vai recair sobre um bem inteiro. É possível, sim, um tombamento parcial. E a segunda pergunta aqui encaixada por ele foi, professor, o tombamento pode ser feito a pedido do proprietário ou ele é sempre feito de ofício? Pessoal, é possível que o proprietário peça o tombamento. Não é muito comum, né, um tombamento efetivado a pedido do proprietário, porque o tombamento traz tantas restrições que não haveria interesse do proprietário do bem em assistir o seu bem tombado, né? Seria mais interessante para ele que o bem estivesse livre. Isso é uma intervenção do Estado. É muito difícil, não é muito normal que uma pessoa requeira uma intervenção do Estado sobre o seu bem, mas existe sim a possibilidade do tombamento ser feito a pedido. Obviamente, o tombamento, e normalmente acontece, pode ser feito de ofício por meio de um processo administrativo, no qual o Estado, inclusive, para evitar que o bem seja destruído, pode efetivar um tombamento provisório. Ou seja, é possível o tombamento a pedido, é possível o tombamento de ofício. Sem dúvida nenhuma, João, eu posso efetivar o tombamento a pedido do proprietário por meio de um requerimento administrativo. Temos mais perguntas. A minha terceira pergunta, é a do Arnaldo Lopes. Arnaldo Lopes Fonseca, Campo Largo, Paraná. Professor,
É verdade que só quem pode desapropriar, como regra, são os entes federativos? E o INCRA não é autarquia federal e desapropria para fins de reforma agrária? Pergunta interessante. Quando eu falo em competência para desapropriar e em poder de desapropriação, na sala de aula eu dividi com vocês essa competência em 3. Eu disse, existe a competência legislativa, a competência declaratória e a competência executória. Eu disse com vocês o seguinte, na competência legislativa, só quem pode legislar sobre desapropriação é a União. Artigo 22 da Constituição Federal estabelece que somente a União tem competência para legislar sobre desapropriação. Depois, eu estabeleci para vocês a competência declaratória, ou seja, a competência para declarar utilidade pública, a competência para declarar interesse social, por meio de um decreto, por meio de uma lei de efeitos concretos. Lembram disso, né? Então, por meio de um decreto expropriatório ou por meio de uma lei de efeitos concretos, os entes federativos, e somente eles, poderiam, a princípio, declarar utilidade, necessidade pública ou interesse social. Entretanto, conversei com vocês que a competência executória era um pouco mais ampla. Ou seja, eu estabeleci que, após declarada a utilidade pública, após declarado o interesse social pelo ente federativo, ou esse ente federativo executa a desapropriação, que ele mesmo declarou a necessidade, ou ele delega esse poder de execução a um outro ente da administração indireta, ou até mesmo um particular, uma concessionária de serviço público, uma permissionária de serviço. Então, o INCRA, ele executa a desapropriação para fins de reforma agrária declarada pela União. Cuidado para a gente não confundir, porque o Arnaldo mesmo chegou para mim e disse assim, e o INCRA não é uma autarquia federal e desapropria? O INCRA é uma autarquia federal e executa a desapropriação. Quem declara o interesse social para fins de reforma agrária em determinado bem particular é a União. Somente, inclusive nesse caso, somente a União é competente para declarar. Nessas desapropriações rurais, especiais, para fins de reforma agrária, aquela regulamentada lá no artigo 184 da Constituição, só quem tem competência para declarar o interesse social para fins de desapropriação é a União, nem é qualquer ente federativo, é somente a União. E nesses casos, a União efetiva a declaração por meio de um decreto expropriatório e essa declaração vai ser executada pela autarquia federal INCRA, porque é uma autarquia que tem competência para realizar a reforma agrária, né? Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária. Então, ela é uma autarquia criada para a organização da reforma agrária e, por isso, ela recebe a competência executória, ou seja, ela executa a desapropriação declarada pela União. Tá? Então, eu estou reiterando isso para a gente não confundir. Pela pergunta, pode ser que tenha ficado para alguns de vocês confusa essa questão da competência. A competência declaratória dos entes federativos. A competência do INCRA, aqui, por exemplo, é uma competência meramente executória. E eu conversei com vocês que a execução na desapropriação pode ser delegada. Não só para uma autarquia, como é o exemplo do INCRA, como pode ser delegada a empresas concessionárias de serviço, ou seja, por exemplo, a ANEEL pode definir a utilidade pública para fins de desapropriação e delegar uma concessionária de serviço público o poder de delegar, de executar essa desapropriação. Ok, Arnaldo? Então, basicamente, ficou respondida a questão do Arnaldo, porque a pergunta tinha mais ou menos um erro, né? Não é o INCRA que desapropria, é o INCRA que executa. Pessoal, com essa terceira resposta, a gente vai a um breve intervalo, relembrando a vocês que na sequência nós continuaremos respondendo as perguntas feitas pelos internautas pelo e-mail saberdireitoresponde@stf.jus.br e nessas perguntas nós estaremos aqui discutindo a questão da intervenção na propriedade privada.